O assunto da Rússia, o presidente russo canaliza a linha das exportações para a Ásia, o continente mais populoso do mundo. Como é que este intercâmbio poderá ajudar a Rússia a contornar as sanções que lhe são impostas? Bem, a começar pelas sanções, essas sanções quase que não estão a dar efeito esperado, né? Porque a economia russa é das mais cresce neste momento, graças às relações alternativas estabelecidas com o mundo oriental, sendo também a Rússia, em parte, um país do Oriente, né? Aliás, parte da vez que está também no Pacífico, porque o Oriente, ao fim e ao cabo, se fosse um oceano, era o Pacífico, e a Rússia está também no Pacífico. Ou seja, é mais uma indicação de que na estratégia comercial, na estratégia securitária, na estratégia política e até cultural da Rússia, a Rússia está-se a virar muito estrategicamente para o Oriente e também para alguns países não europeus que se encontrem, enfim, no sul global, entre os países africanos, os países da América Latina, e afastando-se dos laços históricos, culturais que mantinha com a Europa, sobretudo com a Alemanha. Aliás, essa ideia, Marcelo, de separação da Rússia e da Alemanha fazia parte da estratégia dos políticos estadunidenses que, desde sempre, recearam uma aproximação sempre maior entre a Rússia e a Alemanha. Existem estudos geopolíticos que demonstram que uma ligação importante entre a Rússia e a Alemanha até ameaçaria, enfim, uma hegemonia econômica dos Estados Unidos, uma preponderância geopolítica dos Estados Unidos no espaço europeu. Basta ver que esse desligar-se do ponto de vista energético entre a Alemanha e a Rússia está a criar agora danos muito graves ou sérios à economia alemã, que não está a crescer como devia crescer. O governo alemão anunciou que irá baixar, inclusive, o tarifário dos preços energéticos. Enfim, a Rússia está-se a virar agora para o Oriente, um bocado satisfazendo os interesses geopolíticos de uma certa classe política estadunidense e, em alternativa, olha para os mercados colossos da Ásia, com grande massa populacional, com grande necessidade de recursos energéticos. Basta ver a Índia. E só a Índia e a China juntas têm quase um terço da população mundial. E a venda de recursos energéticos a esses dois colossos garante à Rússia um grande acesso a capitais que lhe permitem que a sua economia cresça. E virando-se para o Cazaquistão, que é um país que está aí no meio entre a Rússia e o Oriente, o Cazaquistão funciona como uma espécie de ponte entre a Rússia e os mercados asiáticos, da Ásia do Sul, da Ásia do Leste. Não obstante as boas relações que também existem, históricas, entre a Rússia e o Cazaquistão. Ou seja, o Cazaquistão vai continuar, o Cazaquistão, como também os outros países da Ásia Central, vão continuar a ser este elo que permitirá uma conexão sempre maior entre a Rússia e a Ásia, de modo particular. Sim, sim. O presidente russo Vladimir Putin anunciou que o seu país tem 60 milhões de toneladas métricas de trigo para exportação. Esse anúncio do presidente Putin não acarreta consigo uma demonstração de força para o fornecimento destas commodities? Mostra que a Rússia é um dos grandes produtores mundiais de cereais e que proibiu, por exemplo, a exportação de produtos agrícolas também para a Rússia optou por investir cada vez mais na própria agricultura. E até há casos, Paulo, de agricultores zimbabuianos que, na altura da reforma fundiária do presidente Roberto Mugabe, foram quase que convidados pela Federação Russa para produzirem, para levarem o seu know-how para a Rússia, para participarem da produção ou da revolução industrial ou revolução verde da Federação Russa. E hoje é um dos grandes produtores mundiais dos cereais. E sendo a Ásia um mercado
por razões culturais de maior consumo de cereais, é normal que olhe para ali, para a exportação, para se alimentar a sua população, não é? Para dar o que a sua população precisa para viver neste momento de crise de relações com o Ocidente. Mas eu digo sempre que esta crise com o Ocidente é temporária, ela é provisória, é passageira, dependerá muito de quem estará na Casa Branca daqui a uns 5 anos, porque se houver mudanças de governo nos Estados Unidos, imaginemos que o presidente Trump ganhe, haverá um rapprochement estratégico entre a Rússia e os Estados Unidos, com o bloco ocidental, e tudo isso que estamos aqui a ver hoje será como que algo do passado, porque também, curiosamente, em democracias nem sempre são políticas permanentes, elas dependem dos interesses dos líderes, das suas visões, das suas ambições particulares e dos seus partidos. Então é provável que isso tudo irá passar, mas até lá a Rússia vai continuar a olhar para o Oriente. Mas também, mesmo se o presidente Trump vencer as eleições e melhorar as relações com a Rússia, os laços que a Rússia está a estabelecer agora com o Oriente são sólidos e irão, digamos assim, prevalecer muito a longo tempo do que se esperava. Pois bem, e já mesmo para terminar, Putin assinou um decreto que permite a permuta do Ocidente devido à guerra na Ucrânia. É uma jogada que vale o passe? É uma política de reciprocidade, isto é, de tite fortate, isto é, porque existe patrimônio russo congelado no Ocidente, então a Rússia agora também pretende congelar o patrimônio de empresas ocidentais que atuam na Federação Russa, mas envolvido será o mesmo, porque os bens congelados de 200 bilhões de dólares, e não creio que o patrimônio de empresas ocidentais na Rússia sejam do mesmo valor. Mas é uma indicação de que a Rússia irá fazer de tudo para tentar reaver o patrimônio que lhe foi congelado, quando, como se sabe, há indicações e pretensões de que para a reconstrução da Ucrânia os fundos congelados serão entregues para a Ucrânia para, enfim, reconstruir tudo o que está a ser destruído agora no conflito com a Rússia.